Olá, boa noite. Mais uma vez estamos de volta e agora no culto da noite. Quero dar uma boa noite para a Vitória, que está nos acompanhando. Senti sua falta pela manhã, Vitória, nos estudos. Dar uma boa noite à minha esposa, que também está acompanhando, a Rosângela. Posso ver aqui. Hoje nós vamos falar sobre algo que é fundamental na vida do cristão. Nós vamos falar sobre amor. E aí o fundo musical é uma canção que me inspira muito, que é do grupo Prisma Brasil, uma canção antiga, mas que fala com profundidade que o amor jamais se acaba. Enquanto os irmãos estão se conectando, nós vamos estar passando algumas recomendações nesse período de pandemia, dizer para os irmãos que você deve fazer a sua higiene diariamente. Você vai à rua, quando chegar você tem que fazer a higiene das mãos, lavar o rosto. Se você estiver usando sandália, fazer a higiene dos seus pés. Passar também para você que você deve manter a distância de segurança nos mercados, na fila do banco, a distância de segurança aí é 1,5 metro, mas tem pessoas que falam, 1 metro, mas é 2 metros, 1,5 metro, 1 metro já fica muito próximo, tem que ser respeitado. Se você está naquele enquadramento do grupo de risco, evite você estar se expondo muito ao público, saindo, e pessoal acima dos 60, quem tem problema de saúde como diabetes, pressão alta, fique em casa. Eu sei que é um momento meio complicado, nós estamos passando, e tem gente que não gosta de ficar em casa, mas a recomendação é que você evite estar saindo. Peça alguém para resolver o seu problema, você que tem acima dos 60, você que tem problema de saúde. E quem não tem, pastor? Tem pessoas que às vezes têm que trabalhar, e aí a prevenção é o uso de máscara. Inclusive, a prefeitura ela publicou um decreto, e eu compartilhei no grupo da nossa igreja, esse decreto em que o prefeito ele regulamenta o uso de máscaras não profissionais. Então, são essas máscaras que são fabricadas por pessoas que são costureiras, pessoas que têm uma certa habilidade, fazem a máscara de pano. Essas máscaras elas têm que ser higienizadas periodicamente. Por quê? Se você não higienizar ela, acaba ficando um acúmulo ali de bactérias, de vírus, e isso acaba sendo nocivo para quem vai estar usando. Então, diariamente você tem que estar fazendo higiene dessas máscaras de pano. Essas máscaras elas podem ser confeccionadas por qualquer pessoa. No âmbito profissional, existe a regulamentação do Ministério do Trabalho, que informa que todo EPI, e aí quando se trata de trabalho, ele tem que ter a aprovação do Ministério do Trabalho, que vai botar a chancela de um certificado de aprovação. Então, essa máscara de pano, ela não serve, a priori, para usar na empresa. A empresa ela é obrigada a fornecer um EPI
que tem a chancela do CA, do Ministério do Trabalho. E aí a norma que regulamenta isso do Ministério do Trabalho é a NR6, que fala sobre equipamento de proteção individual. Mas para o uso pessoal, no dia a dia, inclusive o decreto que o prefeito ele publicou, o senhor Marcelo Crivella, ele exige que todos nós possamos usar essas máscaras, que não são máscaras profissionais, máscaras confeccionadas de pano. Então, é importante você seguir as recomendações, lavar as mãos. Tem gente que quer lavar as mãos com álcool. Não, você chegou da rua, se você não tiver álcool, você higieniza suas mãos com água corrente, com sabão, e depois que você secar, você já fez a sua higiene. Ah, mas eu quero passar o álcool. Pode passar o álcool. O álcool recomendado é o álcool 70 milímetros. Nós vamos iniciar com uma oração, enquanto os irmãos se conectam, e eu já peço a você que dentro da sua casa, você possa já estar clamando para que essa pandemia possa cessar, para que a gente possa voltar às normalidades. Temos que confiar em Deus, não desistir. Mas enquanto nós estamos vivendo esse momento de pandemia, como igreja do Senhor Jesus Cristo, nós temos um papel importante de ajudar aqueles irmãos que talvez tenham falta de alguma coisa, irmãos que talvez estejam vivendo algumas dificuldades em suas vidas. E a manifestação dessa ajuda é somente pelo amor. E a proposta da reflexão nessa noite, falar que Deus é amor. Feche os seus olhos, então, nós vamos orar, para que Deus possa nos dar a direção nessa reflexão nessa noite, para que você que está me ouvindo e vendo, ou vai ver esse vídeo, você possa compreender o que é realmente o amor de Deus, o amor que Deus tem por você, pela humanidade. E Deus espera que nós possamos fazer a diferença colocando o amor em prática, o amor de Deus. Então feche os seus olhos. Senhor Deus e Pai, te glorificamos e te exaltamos o teu santo e precioso nome. Pai bendito, aqui estamos, Senhor, mais uma vez falando de ti, do teu amor, querendo, Deus, te agradecer pelo dia de hoje, por um momento em que passamos com nossos familiares. Em especial, Deus, eu te agradeço pela vida da minha filha Emanuela, que hoje completou mais um ano de vida, e nós podemos almoçar junto, passar um momento alegre junto, respeitando as distâncias sociais, mas nós somos família, e nós te louvamos, porque o Senhor proporcionou vivermos esse momento alegre, que alegrou os nossos corações. Mas também, talvez, nesse momento, tenha famílias, Pai, que estejam chorando, estejam desesperadas, com seus corações apertados, por conta dessa pandemia, esse vírus, Covid-19, que tem levado pessoas para o leito de hospital. Nós queremos interceder, Deus, para que o Teu Espírito Santo, Pai, possa levantar homens, mulheres de oração, para que nós possamos estar intercedendo por esses homens, mulheres que estão no leito de hospital, talvez criança, orar pelos enfermos, acometidos pela Covid-19. Deus, estende a Tua mão sobre os hospitais, sobre os leitos, que o Senhor possa curar, Deus, porque Tu és o Deus do milagre. Tu és o Deus que confunde a medicina, Tu és o Deus que tem um controle de tudo, e é por isso que nós confiamos, é por isso que nós te rogamos e oramos nessa noite pelos enfermos, por aqueles que estão acamados, aqueles que estão se recuperando em seus lares. Vá visitando, Deus, esse homem, essa mulher, esse idoso, essa criança, esse adolescente que carece de Ti, Senhor. A Tua palavra nos diz que nós devemos orar um pelos outros, independente da religião, do sexo, da cor, da raça. O importante é que, como igreja de Cristo,
nós estamos plantados nesta terra para sermos intercessores, porque nós servimos um Deus vivo, um Deus que cuida, um Deus que sara, um Deus que faz o milagre acontecer. E é por isso que nós estamos falando contigo nesta noite. Também queremos pedir a tua bênção, Deus, sobre o teu filho que está assistindo essa mensagem na sua casa. Pai bendito, abençoe esse homem, essa mulher, esse jovem, essa família, o lar dessa família, Deus. Abençoe também, Pai querido, os nossos governantes. Abençoe os médicos que estão nessa responsabilidade de estar cuidando de vidas, os enfermeiros. Abençoe os auxiliares de enfermagem, toda a equipe médica, Deus, que acaba ficando exposta à contaminação. Deus, que o Senhor possa estar guardando esses profissionais de saúde. Também queremos interceder, Pai bendito, pelos idosos, interceder, Senhor, pela humanidade, pelas crianças, pela Igreja Batista Monte da Fé, por cada membro, Deus, que não venhamos a desanimar na nossa caminhada contigo, mas que possamos tão somente confiar em Ti, Deus. Nós assim oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, querido. O texto que nós vamos meditar nessa noite está no livro de 1 João, capítulo 4, primeira epístola de João, capítulo 4, versículo do 7 em diante, quando fala o tema Deus é amor. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nós estamos talvez tendo alguns problemas de comunicação, mas eu estou no canal dos jovens, Igreja Batista Monte da Fé. Então você clica lá no Face e aí você bota IBMF. Então você vai poder estar se conectando. Então o texto que nós acabamos de ler fala sobre um assunto de suma importância, que é o amor. O amor, como diz a canção do grupo Prisma, jamais se acaba. O apóstolo Paulo, ele escreve para a igreja de Coríntios, no livro de 1 Coríntios, capítulo 13, sobre o que é realmente o amor. O apóstolo Paulo, ele se preocupa nos maiores detalhes quando ele vai fazendo a comparação do que é o amor. Mas o amor no grego, ele tem algumas definições. E eu quero passar para você algumas definições para que você possa entender que amor de Deus é esse. E aí nós temos no grego a palavra amor no sentido de ela ser filia, philos. O amor philos, filia. Os gregos definem este amor como um ato de nobreza, um amor caloroso, um amor íntimo com o outro. Não tem conotação sexual, como é o amor eros, pois se trata
de uma forte amizade verdadeira. Foi por isso que Pedro, ao ser interrogado por Jesus, disse: Pedro, tu me amas? Então, Jesus, quando interroga Pedro nessa questão, se Pedro o amava, Jesus estava se referindo ao amor filos, filia, ou seja, um amor caloroso. E esse amor caloroso, ele vem a representar o nosso amor que nós temos pelas pessoas que nos cercam, pelos nossos amigos, pessoas que nós consideramos muito. E existe o amor storgé, afeição natural, como aquela em que os pais sentem pelos seus filhos. Então, o amor que o pai tem pelo filho, o amor storgé, é um amor diferente do amor filia. O amor filia é um amor, é um sentimento que você tem por um amigo que você conhece, uma pessoa do trabalho que você tem uma boa afinidade. O storgé não, já é um amor direcionado, no grego, storgé é um amor que é usado entre o pai e o filho, a mãe e o filho, é o amor entre esposo e esposa, não é o amor eros, é o amor storgé, é um amor com que você tem pela sua esposa. E aí você tem o amor eros. Esse amor eros, ele está relacionado ao deus grego do amor, Eros. É conhecido como deus do caos na mitologia grega. Eros é frequentemente citado na literatura grega secular. Representa o amor humano, carnal e sexual, ou seja, o amor erótico. E aí, esse amor também tem entre pessoas que são casadas, entre o esposo e a esposa. E nós temos o amor ágape, que é o amor ao qual João, ele se refere na sua primeira epístola de João, capítulo 4, a partir do verso 7, quando ele fala: Deus é amor. Esse amor, o amor ágape, é o amor incondicional, é o amor altruísta, que não se pratica com reciprocidade. Ou seja, não é aquele amor que alguém te faz algo e que você acaba despertando um sentimento filos. Então, o amor filos é um amor de reciprocidade. É um amor que é por meio de um ato de nobreza, como eu já falei. É um amor caloroso que, com o passar do tempo de convivência, que pessoas que não são ligadas ao seu tipo sanguíneo, à sua família, você desperta. Convivência bonita do ser humano é isso. Ele acaba sendo despertado em ter um carisma, o amor filos por uma pessoa que ele conhece. Mas o amor ágape, a qual nós estamos nos referindo, ele não é esse tipo de amor. Por alguém fazer algo por você e você pegar uma afeição, não. Esse amor ágape é um amor que você não precisa fazer nada em troca para receber esse carinho, esse afeto. O amor ágape é o verdadeiro amor de Deus. Então, é o verdadeiro amor de Deus. Conforme 1 João 4:8 fala, Deus é amor. Tá? Então, Deus é amor. Só desenvolve este amor quem tem o Espírito de Deus, pois ele é fruto do Espírito Santo. Então, esse amor ágape é um amor incondicional. O amor eros passa, pois eros é um amor efêmero, é transitório, é interesseiro. Quantos casais começam bem e às vezes acabam, com o passar do tempo, se separando porque falam que houve um desgaste. Então, esse tipo de amor já não tem mais, o amor eros. Então, é um amor efêmero, transitório, interesseiro, passa. O amor filos também tem
prazo de validade. Enquanto alguém não for traído, enquanto alguém não apronta, enquanto alguém não fala mal, enquanto alguém não fala algo que vai desabonar, vai te decepcionar, a palavra certa é decepcionar, não vai te provocar uma decepção, esse amor filial, ele dura, mas quando vem a decepção, que, como se diz, o amor traído, então esse amor acaba, esse amor, ele não permanece. O amor storge é um amor praticado na reciprocidade. Um pouco egoísta, que você poderá não sobreviver por muito tempo. Então, mas o amor ágape é o único amor eterno. É um amor que jamais terá fim. Esse amor não deverá crescer em nossos corações. Esse amor deverá crescer em nossos corações, pois foi derramado dentro de nós através do Espírito de Deus. Então, veja que o amor ao qual João está se referindo, então, é o amor ágape, é o amor incondicional, é o amor ao qual Deus nos amou primeiro. Deus não olhou para nossas imperfeições. Deus, ele não olhou para a falha que há dentro de nós, que podemos dizer o pecado. O pecado é uma doença mortal. A gente está falando da pandemia, ou seja, a pandemia é uma doença que ela tem, assim, um alcance mundial. O pecado também é uma pandemia, porque ele tem um alcance mundial. A palavra de Deus vai dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então existe uma pandemia que às vezes nós não queremos enxergar, que é o pecado. Porque o pecado nos afasta da presença de Deus, e o salário do pecado, a palavra de Deus vai dizer que é a morte. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Ou seja, o amor de Deus não muda. O amor de Deus é na vida daquele que quer viver com Cristo uma intimidade grande. O amor de Deus não olha para dentro de nós. O amor de Deus, ele nos vê por inteiro. Deus, ele olha e conhece os nossos corações. Romanos 6:23, como eu falei, vai dizer que o salário do pecado é a morte. Ou seja, a recompensa de o homem viver no pecado é a morte. A recompensa que o homem tem em não reconhecer a soberania, o poder que é de Deus, é a morte, viver na desobediência. Então, Romanos 6:23 vai dizer que a recompensa de uma vida no pecado é a morte. Essa pandemia que nós estamos vivendo, querido, para as pessoas que têm debilidade, problemas de saúde, pode gerar morte. Então, existe uma precaução muito grande das autoridades quando fala, olha, mantenha o isolamento. Você tem que ter esse isolamento social, ficar em casa. Existe um isolamento que Deus quer que nós venhamos a praticar, que é o isolamento do pecado. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus, sabe qual é? O dom gratuito de Deus. Deus não está cobrando nada. Deus não está cobrando de você a sua salvação, não. Porque você já foi comprado por bom preço. O nosso Salvador Jesus Cristo, ele morreu na cruz do Calvário, por mim e por você. Então, veja que o dom gratuito de Deus é a vida eterna que nós vamos ter em Cristo Jesus, nosso Senhor.
Então, nós temos direito a herdar essa vida eterna. Porque Cristo morreu por mim e por você. E aí, nós vamos entrar justamente no texto que é o nosso alvo principal. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então, a igreja, ela é convidada a amar mais o seu próximo. Eu e você somos convidados a amar o próximo. Porque temos que amar o convite aqui em que João ele faz para a igreja e nos trata com muito carinho, quando ele nos chama de amado, que nós temos que amar uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Por que o amor procede de Deus? Porque Deus, ele amou o mundo. João 3,16 vai justamente falar que o amor de Deus é tão grande pelo mundo que ele deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Deus amou o mundo. E qual é a prova disso? Então, quando a gente olha para Gênesis, capítulo 1, versículo 1, vai dizer que a terra era sem forma e vazia. Aprove Deus, então, agora organizar esse universo, esse mundo, e Deus, então, colocou tudo no lugar certo. Fez de uma maneira amorosa. Só faz quem ama. Só cuida quem ama. E Deus tem cuidado desse universo. Deus tem cuidado desse planeta, Deus tem cuidado de cada habitante desse planeta, dando sustento, dando oxigênio, dando o sol que nos aquece, dando o alimento necessário. Está aí a manifestação do amor de Deus. Os céus manifestam a glória de Deus. O livro de Salmo vai dizer isso. Deus, quando olhou para a terra, o texto vai dizer que era sem forma e vazia, não tinha nada. A terra era sem forma e vazia, querido. E Deus, então, resolveu fazer tudo. Colocar os animais, fazer a separação da terra seca, fazer a separação da terra. Deus colocou as águas no lugar, a porção seca, criou o firmamento. Deus fez tudo de maneira bem orquestrada. Deus é perfeito. E Deus não fez e deixou para lá, não. Deus cuidou. Deus não abandonou a terra. Ele não vai abandonar a terra. Ele não vai abandonar você. Diante dessa pandemia que estamos vivendo, Deus já tem a solução. Você tem que crer nisso, porque o amor de Deus está sendo derramado a cada dia sobre a humanidade, sobre a sociedade, sobre a minha vida. Mas Ele exige que eu e você temos que amar o nosso próximo. A prática do amor vai em ajudar, em cuidar também do outro. Porque todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Porém, João vai dizer no versículo 8 que aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Então, uma pessoa que conhece a Deus e que ama a Deus é uma pessoa que ela tem condições de amar e ela tem que amar. Nisto manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus. Ora, João vai dizer aqui com muita certeza que nós não amamos a Deus, mas Deus nos amou primeiro. E aí foi possível esse amor ser manifestado em nós, de maneira que nós fomos despertados agora a amar a Deus como novas criaturas em Jesus Cristo. Nós somos separados para amar. O mandamento
que Deus deixou para Moisés, para transmitir para a humanidade, e Cristo veio fazer com que esse mandamento fosse cumprido. Devemos amar a Deus com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, e devemos amar o nosso próximo como nós amamos a nós mesmos. Olha que maravilha de palavra de Deus, quando Jesus fala que ele não veio anular a lei, pelo contrário, ele veio para cumprir. E nós temos que amar a Deus com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso conhecimento. Ame a Deus, porque se você amar a Deus, você vai ser despertado automaticamente a amar o seu próximo, a cuidar do seu próximo. Versículo 10. Nisto consiste o amor, não em que nós temos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Jesus morreu pelo meu pecado. Jesus morreu pelo seu pecado. O amor de Cristo nos constrange a seguir também essa prática de amar o nosso próximo. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos também, nós também amar uns aos outros. Somos desafiados a amar uns aos outros. Nós não podemos aceitar o que a sociedade às vezes tem pregado, falta de amor, e o resultado dessa falta de amor era a desobediência, cada um pensando em si. A igreja do Senhor Jesus, ela foi separada para amar. Eu e você fomos separados para servir, para fazer a vontade de Deus. E Deus exige que, nessa noite, eu e você venhamos a refletir que tipo de amor nós estamos passando para a sociedade. Precisamos amar. Precisamos fazer a diferença. Quantas pessoas às vezes estão sofrendo? Quantas pessoas às vezes estão distantes? Tão somente porque o amor tem se esfriado. Quando eu olho para o que está acontecendo com a nossa nação, com o mundo em si, estamos sendo forçados a ficar em casa para evitar que essa pandemia ela cresça mais e mais e mais. Estamos distantes de pessoas. Tem uns que têm que trabalhar como eu. Estou bem de saúde, então eu vou trabalhar. E eu lido com pessoas. Mas tem um grupo que está em casa. E esse grupo que está em casa, às vezes esquece de, pelo menos, passar uma mensagem de carinho, de amor, de falar, queridão, eu te amo, como é que você está? Sabe, nós não podemos viver dessa maneira, porque nós não estamos juntos, que nós não vamos nos falar. Não, precisamos nos falar sim, precisamos amar, precisamos fazer a diferença, precisamos mostrar que servimos a um Deus cuja definição está no versículo 8 de 1 João 4, aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Deus é amor. E aí, com base em 1 Coríntios, capítulo 13, eu quero dizer para você, então, que o que Paulo escreve em 1 Coríntios 13 é o reflexo da vida daquele que manifesta o amor de Deus.
É o reflexo do que Cristo, ele padeceu por mim e por você na cruz do Calvário. O amor de Cristo foi de tal maneira que ele se entregou por nós, se entregou pela humanidade. E ele diz, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um bronze que soa ou como um símbolo que retine. 1 Coríntios capítulo 13. Então, ele vai dizer, ainda que ele viesse a falar a língua dos homens e dos anjos, mas se não tivesse amor, né, seria apenas como um bronze, um sino, que só faz barulho, soa, mas não tem, podemos assim falar, não tem sustentação. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde em ciúme, o amor não se ufana, não se ensoberbece. E aí eu vejo aqui, irmãos, o amor que Deus tem por nós. Deus é tão paciente. Às vezes a gente erra, às vezes a gente se afasta, às vezes a gente nem percebe, mas as nossas atitudes, às vezes, nos levam a nos afastar de Deus. E aí pagamos um alto preço, mas Deus continua nos amando. O amor de Deus não é um amor de interesse. O amor de Deus é um amor eterno. Ele nos amou com amor eterno. Não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Veja que o amor de Deus é tão tremendo que Deus nos deu livre-arbítrio. Deus poderia nos fazer, totalmente com a nossa mente voltada só para Ele. Mas não, Deus nos deu livre-arbítrio para que nós viéssemos a descobrir que eu, você, a humanidade, precisa reconhecer que somente em Deus é que nós vamos encontrar o verdadeiro amor. Somente em Deus nós vamos encontrar o propósito da nossa vida. Nós estamos aqui, estamos por um tempo, e o momento em que nós estamos aqui, precisamos dar toda a honra, toda a glória ao nosso Deus. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Versículo 6. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Mas havendo profecias, desaparecerão. Porque na esfera da humanidade humana, o homem às vezes começa a buscar os seus próprios interesses. E isso traz vaidade para o homem, quando ele acha que ele é o melhor do que o outro. Havendo línguas cessarão, havendo ciências passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Nós temos que estar preenchido por inteiro. O amor de Cristo não pode somente estar em nossas vidas em uma parte, tem que estar por completo. Nós temos que estar completos, cheios do amor de Deus. E aí, Paulo vai dizer, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como espelho obscuramente, então veremos face a face, agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior é o amor. Então, querido, eu quero
encerrar com você essa mensagem nessa noite, que Deus, Ele é a solução para os problemas da humanidade. Se a humanidade toda entender que nós precisamos amar, e por meio do amor a gente consegue tirar o ódio das pessoas. Hoje a gente vê os governantes brigando por poder, interesses, estão distantes de Deus. É como Jesus falou uma palavra onde o próprio Isaías havia citado: esse povo honra-me com os lábios, mas os seus corações estão distantes de mim. Por que o coração do homem está distante de Deus? Porque está vazio, não tem amor. O coração do homem pode estar cheio de várias coisas, né? Cheios de conhecimento, cheios de doutrina, cheios de palavras, cheios de interpretação. O homem, ele busca isso, o enriquecimento. Eu não estou falando que isso é ruim, não. Isso é maravilhoso, você enriquecer, você conhecer doutrinas, você estudar teologia, você estudar na sua vida secular, você ser um excelente profissional aonde você está. E cada vez que a gente enriquece, isso nos faz crescer no nosso intelecto, na nossa vida social, mas não podemos deixar de colocar em nosso coração o amor de Deus. O amor de Deus é essencial para eu e você fazermos a diferença neste mundo. E quando nós colocamos o amor de Deus, nós passamos então a entender que o outro é que precisa de ajuda. O outro é que precisa ser reconhecido. Esse é o amor de Deus. Que o Senhor Deus te abençoe. Deixa aí o seu pedido de oração, que nós vamos estar orando por você, pela sua família. Vai aqui o meu abraço. Na quinta-feira, provavelmente, eu vou estar fazendo um estudo na igreja. Então, nós estamos orando para que tenhamos uma boa notícia dos governantes. E a boa notícia é que a gente possa voltar à normalidade. Eu creio no Deus de milagre. Mas, se não acontecer, nós vamos estar novamente no canal ao vivo. Eu peço a você que você se esforce para você acompanhar os estudos. Nós temos um momento em que estamos tendo vários pastores, vários colegas, várias igrejas colocando os cultos online. Estamos recheados de palavra de Deus. O povo de Deus precisa se alimentar, mas nós precisamos convidar aqueles que estão fracos na fé, que eles precisam conhecer mais sobre Deus. O amor de Deus faz a diferença. A irmã Diana pede oração pela saúde dela, ela conversou comigo. Nós já estamos orando pela sua vida, Diana, pela sua vitória. Deus vai te dar a vitória. Deus é um Deus de poder. Deus é um Deus fiel. E eu creio na tua vitória, Diana. Nós vamos estar orando pela sua saúde. Em breve as coisas vão voltar à normalidade. Mas Jesus fala para mim e para você, Diana, e para todos aqueles que estão nos assistindo nesse canal: tem de bom ânimo. Ah, pastor, como é difícil. Eu sei. Jesus, quando fala tem de bom ânimo, porque ele sabe que não é fácil. Mas nós temos que confiar. Confie no poder de Deus. Amém? Deus te abençoe. Feche os seus olhos, que eu vou estar orando mais uma vez. Eu peço que os irmãos orem também pela vida do meu pai, orem pela minha saúde, pela minha família, que eu tenho orado pela vida de cada irmão. Não deixe de orar pelos médicos, não deixe de orar pelos profissionais de saúde. Eles precisam muito de nossas orações. São profissionais que ficam expostos 24 horas a essa doença que tem tirado a paz, tem tirado o sono. Mas em nome de Jesus, a vitória será nossa e eu creio nisso. Feche os seus olhos. Senhor Deus,
Obrigado, Pai, por essa noite, em poder compartilhar a Tua palavra com a Tua igreja, com o Teu povo, com os amigos. Pai bendito, e nesse momento, Deus, nós queremos nos encher do Teu amor. Faça a diferença em nossos corações, Pai. Porque nós sabemos que sem o amor, nós não estaremos Te agradando. Mas quando nós estivermos cheios do Teu amor, nós vamos poder exercitar aquilo que o Senhor nos deixou, nos orientando, que nós precisamos amar um ao outro com o amor ágape, o amor incondicional. Mesmo sabendo que aquele irmão não fez algo que venha a nos agradar, mas nós precisamos amar. Joga por terra, Deus, toda semente de amargura, joga por terra todo espírito de desconfiança, joga por terra, Deus, tudo aquilo que tem impedido do amor brotar no coração do teu filho, da tua filha, Deus. Ah, Pai querido, nós cremos que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. E nós queremos interceder pela tua serva Diana. Ah, Deus, manifesta o teu braço forte, o teu poder sobre a saúde da tua serva, sobre o lar dela, sobre a sua família. Manifesta também, Deus, o teu amor, o teu braço forte sobre os hospitais, sobre os pacientes que ali estão acometidos do Covid-19, seja com a recuperação do pastor Sócrates, seja, meu Deus, com a recuperação daquele que está debilitado com problema de saúde, problema renal. Manifeste o teu milagre, Deus. Eu creio que tu és o Deus do milagre, o Deus de poder. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a todos. Fique na paz. Já estou com saudade dos irmãos. Que você possa estar sempre nos acompanhando no canal. Então, adicione lá os amigos, convide amigos a participarem conosco do culto. Deus te abençoe, um beijo no seu coração, saúde e paz para todos.